Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Todos trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial. O Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. Considere que ele pode fazer muito por você. A Vida em Foco está no ar e você é nosso convidado especial. Fique conosco! Educar os filhos é uma tarefa das mais significativas. Quando eles chegam ao lar, têm os seus pais a função principal de educá-los para a vida. Mas afinal, o que é importante na educação da criança e do jovem? Como os pais podem se desincumbir dessa tarefa tão grandiosa? Educar filhos é um dos encargos espirituais mais complexos. Que tipo de educação os pais devem promover nos seus filhos? O que realmente é importante para eles no processo educativo? Este é um assunto que diz respeito a todas as famílias, independente de sua composição, raça, credo religioso ou posição social. Aproveite as reflexões que serão feitas nesse tema na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Não são poucas as criaturas que trazemos dores inomináveis em nossas almas alquebradas, sofridas, motivadas pelas ações torpes, desequilibradas praticadas ontem. Mesmo em busca da mirífica luz, ainda nos movemos nas pradarias da dor sem limites. Contudo, mesmo feridos, ouvindo o sussurro do meigo pastor, nos movemos tateando pelo rumo da sua voz. Com os pés doloridos, ainda assim caminhamos movidos pela sua força, já que ele é a geratriz das nossas vidas. Ei-lo adiante que nos aguarda, assim mesmo, desconjuntados, por isso convém que o sigamos, já que ele é o caminho para a vida. Pastor incomparável de nossas almas, que não cesse o balido de sua voz, porque através dela é que nos orientamos de modo seguro para te encontrar. Nossa alma sangra as dores do desequilíbrio. Tu és o remédio salutar. Assim, permita-nos a medicação reparadora. Punge a dor do remorso e da culpa desditosa que deflagra na consciência o mecanismo da busca para a reparação. Ah, Senhor, se pudéssemos estacar o passo derradeiro antes que nos precipitássemos no abismo de ontem, quantas lágrimas teríamos poupado? Quantos séculos distantes do amor do Cristo? Por que, Senhor, nos permitimos isso? Em nome do que fizemos da dor nossa instrutora, enquanto tínhamos o teu amor para escolher? Ah, Senhor, como demoramos compreender que a vida não se vive uma só vez por inteiro. Hoje, como se trouxéssemos a alma retalhada pelo chicote da lei, que vergasta o espírito atado ao poste do suplício, que parece interminável, tu nos apresenta a cruz e as mãos e pés feridos, sinais ainda da insânia movida pela torpeza das nossas intolerâncias. Olhando para ti, Senhor, que nada devia e tudo amou, como podemos nos queixar? Como não seguir-te? Como olvidar-te? Não mais, Senhor, não mais. Confira agora o quadro de entrevista com o tema O que é importante na educação da criança e do jovem? Confira. Olá, que bom que estamos juntos, é bom ter você conosco novamente e você que nos assiste pela primeira vez, que o programa de hoje seja proveitoso, produtivo e traga importantes reflexões. Hoje recebemos em nosso estúdio, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, Anabela
Sabino. Anabela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já é a segunda vez que você está conosco. É uma alegria, né? Sobretudo porque você traz grandes contribuições quando se trata do tema educação. Hoje, o que é importante na educação de uma criança? A Anabela Sabino é psicóloga profissionalmente, está vinculada ao Centro Espírita Paz. O site do Centro Espírita Paz é cepaz.com.br, para quem quiser conhecer. Isso. É uma instituição que fica no bairro São Brás, em Curitiba. E também está vinculada, Anabela, à Casa de Joana d'Arc. Casa de Joana d'Arc, que é uma das filiais do Lar Fabiano de Cristo. Lar Fabiano de Cristo tem sua sede no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso. E tem um foco promocional, assistencial. Na família. Na família. Na família. Né? Me parece que vocês têm lá contraturno também, educação de adolescentes, é isso tudo? Isso. Como o foco do Lar Fabiano de Cristo é trabalhar com famílias, então nós abordamos em todos os aspectos a família, né? Então, desde a criança no contraturno, trabalho de contraturno, dando atividades para a criança, como para os adolescentes como aprendiz, né, em uma profissão, que eles aí vão como aprendiz para as empresas. Dependendo das necessidades da família, nós fazemos programas que atendam à necessidade de um grupo de famílias, né? Então, vai depender a profissionalização, ou, enfim, vai depender da necessidade da família. Aí os nossos projetos são todos em cima das necessidades daquele grupo. E fazem, nesses cursos, nessa formação do menor aprendiz, vocês fazem vínculos e programas com as empresas, parcerias. Exatamente. Para encaminhar o jovem. Exatamente. Muitos, eles têm toda uma formação, uma preparação, né? E daí eles vão para o mercado de trabalhos, tendo a sua primeira experiência, e muitos deles são contratados, mas não é o foco a contratação, mas sim dar essa oportunidade, essa experiência para ele. Que coisa maravilhosa. Né? Mas o trabalho, eu posso dizer assim, que o diferencial do nosso trabalho é a formação de princípios, que é tudo em cima de valores, que talvez tem outras escolas de aprendiz, mas que não dá essa formação em cima de valores, que esse é o nosso diferencial. Entendi. Então, seja novamente bem-vinda. Anabela é espírita há 25 anos, como já dissemos em outra oportunidade. E a Anabela escreveu alguns livros. E hoje, em particular, nós estamos aqui para falar um pouquinho desse trabalho. Isso. Né? Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores. Esse livro tem 218, se não me falha a memória, estou errado? 219 mensagens que são dirigidas ao coração do adolescente. Isso. E já estou fazendo algumas outras que talvez numa próxima edição a gente possa aumentar esse número. Olha, que beleza. Então, Anabela, eu estava lendo aqui, a renda desse trabalho é revertida em parte para o Instituto Beneficente Boa Nova de Catanduva, São Paulo. Que é da editora. Que é a parte da editora. E a parte que caberia ao autor, né, a autora que é você, você divide para o Centro Espírita Paz e para a Casa de Joana d'Arc. Muito bem. Então, uma obra que, se você comprar, vai auxiliar, né, 3 instituições que lidam com a promoção humana. Como, Anabela, surgiu a ideia de você escrever um livro de mensagens para crianças e adolescentes? Eu gosto muito de um livro, que é um livrinho de bolso, que chama-se Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e é um livrinho que há muitos anos me acompanha. Então, é um livrinho que estou sempre buscando e está sendo sempre muito útil para mim. E, refletindo sobre isso, pensei, mas como seria bom, como é tão bom para mim, como seria bom se tivesse algo parecido que pudesse atender às necessidades das crianças e dos adolescentes. Então, aí que surgiu a ideia. Então, a princípio, eu pensei até em Minutos de Sabedoria para a Criança. A ideia foi evoluindo e finalizou no Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores. Foi fácil, foi prazeroso escrever? Muito prazeroso. Foi um ano de trabalho assim, mas muito, muito prazeroso. Muito gratificante. Você não acha muito precoce falar em sabedoria para crianças e para adolescentes? Como é que é isso? Então, se nós formos pensar, né, que
a criança, ao nascer, ela não é uma tábula rasa, uma folha em branco que vai escrever sua história a partir daquele momento, né? Então, ela já traz consigo, o espírito, ao reencarnar, já traz consigo toda uma bagagem riquíssima, interior, e uma bagagem muito complexa, que é produto de toda a experiência de existências anteriores, né? Embora, né, toda essa história de vida passada, né, não tenha acesso a essa recordação, né, porque as leis naturais, as leis de Deus são tão perfeitas, né, que não permite até essa lembrança, para que não venha atrapalhar essa nova oportunidade, né, evolutiva. Mas toda essa riqueza interior, ela está aí, está presente. Assim como, e tendo consequências, né, na estruturação da psique. Assim como nós não nos recordamos dos primeiros anos de vida nosso, né? Um adulto não lembra dos seus primeiros anos de vida, mas os primeiros anos de vida, eles são importantíssimos, né, para a nossa, principalmente na nossa parte afetiva, dos nossos relacionamentos afetivos, embora nós não nos lembramos. Então, da mesma forma, toda essa riqueza interior de vidas passadas está presente, embora esteja de uma maneira acanhada, latente. Escondida, emboscada. Escondida, porque veja só, quando o espírito, no momento da concepção, né, começa a ligar o espírito ao corpo. Bela, muito interessante isso. Nós vamos fazer um intervalo. Tá bem. E você já vai falar. Se não, sabe o que acontece? As pessoas saem da frente. Então tá bem. Vamos falar o que acontece quando dá a ligação do espírito com o corpo. Em que momento exatamente? Bacana você tocar nesse assunto. A gente faz o intervalo, porque a Renata está lá nos chamando, né? E já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é: o que é importante na educação da criança e do jovem? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta, porque a Anabela tocou num assunto antes do intervalo, e eu fiz o corte, Anabela, para a gente poder voltar a esse assunto com tranquilidade e com ar nos pulmões. Você falava exatamente do momento em que o espírito faz a sua ligação com o corpo e dizia antes disso que não se trata ali de uma tábula rasa. O espírito já traz conquistas, tendências, né, inclinações que vão facilitar ou vão se tornar um desafio, às vezes, no processo educativo. Então, diga mais sobre isso. Quando é que ele se liga ali ao corpo? O espírito já está ali desde o começo. Desde o momento da concepção, começa essa... Na verdade, a aproximação começa do espírito um pouco antes, né? Que começa a participar desse momento, né? Mas a ligação se faz no momento da concepção e vai de uma maneira tênue, vai se fixando ao longo da gestação, ao longo dos anos, né? E tendo assim, se sistematizando de maneira mais contundente na adolescência. Mas veja só, essa ligação do espírito ao corpo, concomitantemente a isso, vai acontecendo também o amadurecimento neurológico. Vai acontecendo esse caminhar junto. Então, conforme esse amadurecimento neurológico vai acontecendo, vai dando oportunidade de expressão de toda essa bagagem interior que estava latente. E isso vai ter o ápice lá na adolescência. Então é por isso, né? Deixa eu ver se eu compreendi aqui na minha limitação. O espírito passa por um momento de, por assim dizer, hipnose, de abafamento dessas percepções anteriores, e a pouco e pouco ele vai permitindo que haja uma imersão desses conteúdos, ele vai saindo e alcança o ápice ali na adolescência, né? Da infância para a adolescência começa a emergir tudo isso. E é por isso, então, Anabela, que a adolescência, essa fase da adolescência é mais desafiadora? Exatamente. É isso mesmo? Estou fazendo a leitura certa?
Quem tem um adolescente em casa sabe, né? Quem passou pela adolescência sabe. Então, veja só, é nesse momento que há o encontro, então, essa convergência da educação recebida nessa existência e essa bagagem que ele trouxe. Então, algumas vezes é um encontro, algumas vezes é um choque, né? Então, por isso, tanto conflito e todas essas dificuldades encontradas. Então, assim, então, a infância, ela é um período de repouso para o espírito. É aquele momento de repouso e é o momento em que está mais pronto, mais aberto a receber novos conceitos. Por isso que é tão importante esse momento, e aí vem de encontro o Crescendo com Sabedoria na infância para aproveitar esse momento que ele está... Receptivo, é a palavra. E na adolescência, que é um momento difícil e que, de repente, o livrinho, as mensagens vêm ajudá-lo, dar um apoio nesse momento difícil também. Então, Anabela, veja, se na adolescência, na infância é mais fácil por estar mais maleável e responsivo aos esforços educativos ali dos pais, das figuras parentais, então, tá lá o telespectador nos ouvindo, e eu perdi essa oportunidade, não tive tempo, negligenciei de certa maneira, agora na adolescência, o que é que eu faço? Compra Crescendo com Sabedoria. Mas é claro que não é só isso, né? No fundo existe um propósito, né? O que se pode fazer de maneira prática. Isso aqui sim, tem os valores. Sim. Mas acho que tem uma questão, Anabela, assim, falando como pai, que não é só ter os valores, é como fazer isso alcançar o psiquismo do adolescente. Porque a gente vê o adolescente meio paradão, a gente não sabe se ele está receptivo ou não, né? O adolescente é mais desafiador, a criança está ali, mais aberta. O adolescente é mais desafiador. Então, como é que faz o pai e a mãe para alcançar o coração desse jovenzinho? Esse espírito nessa fase, né, de transição, de turbulência? O que é que você diz aí como educadora, como psicóloga? Você veja, né, para uma educação, para uma boa educação, né, eu acho primordial colocar nessa educação uma ligação, falar da divindade, uma ligação com Deus. Eu acho isso essencial, né? Então faz parte de uma educação, até mesmo um processo terapêutico, uma ligação com essas forças divinas, tá? Essa profunda imersão, essa profunda intimidade com o divino. Então, então assim, essa ligação com Deus, quando se traz essa que deveria ser até não na adolescência, mas desde cedo, isso vai trazer significado, vai dar significado à vida, vai dar sentido à vida. E esse sentido, esse significado à vida é que pode ajudá-lo, né, a superar ou aliviar, ou até evitar estados depressivos, a fuga através das drogas, outros comportamentos, a banalização da vida, né, e outros comportamentos que poderiam trazer conflitos para esse equilíbrio emocional. Então, acho essencial que tenha na vida do jovem, ou desde a criança, essa ligação com o divino. Essa religiosidade. Religiosidade. E você veja, e aqui, né, no Crescendo com Sabedoria, eu trago em vários aspectos, falo de Deus como Pai, falo de Jesus como o irmão mais velho, o mestre, o amigo, o exemplo, principalmente, né, da imortalidade, do sentido da oração, da meditação, como de busca de inspiração, né? Então, veja só, embora eu seja espírita e tenha as múltiplas existências, né, as várias existências, como uma teoria do meu trabalho como psicóloga, que embasa todo o meu trabalho, a teoria das múltiplas existências, no livrinho eu falo dos princípios cristãos de uma maneira geral.
que toda criança ou todo jovem de qualquer religião poderá perfeitamente de qualquer religião. Não se sinta Exatamente. eventualmente violado nas suas convicções, até familiares. Isso. Né? Nós estamos chegando no final da nossa conversa, veja como o tempo passa. Eu posso ler um último? Mas é eu isso queria que ter lido falar. mais, mas eu vou ler Leia, então. Leia tá? Eu vou ler um que fala de Claro. Deus, tá bem? Perfeito. E Então, fica com sua mensagem. Exatamente. Então vamos lá. Nossa mente está ligada à consciência divina. Mantenha-se sempre unido com esta fonte infinita de amor através da oração, dos bons pensamentos e ações no bem. Assim você vencerá em todo o bem que se dispuser a fazer. Você tem esse poder, confie. Bem, Anabela. Então fica essa mensagem e o convite para aqueles que queiram conhecer o trabalho, a obra Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores, entre em contato conosco. Nós repassamos para a Anabela, contato@avidaemfoco.com.br. Anabela, de coração, a nossa Eu que gratidão agradeço. Obrigada. pela sua presença, por ter enriquecido este momento, e a você que nos acompanhou. Tenha uma boa semana, porque o programa Vida em Foco continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Como prevenir a depressão? Os especialistas na área da psicoterapia, do transtorno depressivo bipolar, são unânimes em afirmar que há uma certa predisposição para a ocorrência desse fenômeno tão perturbador na atualidade. No entanto, podemos precatar-nos se cultivarmos ideias superiores, se evitarmos o ressentimento, se trabalharmos a nossa mente para não guardarmos toxinas, especialmente aquelas que decorrem do ciúme, da mágoa, das perturbações endógenas e dos transtornos chamados eventos de vida. 2 eminentes físicos quânticos de Harvard, fazendo uma análise dos nossos neurônios cerebrais, chegaram à conclusão que toda vez quando nós amamos, nossos neurônios conseguem emitir ondas vibratórias semelhantes ao fóton. Como o fóton é uma micropartícula que condensa, reúne as energias e ao mesmo tempo reúne as partículas, aquele que ama passa a ter saúde, é feliz, tem alegria. E aqueles que odeiam, que guardam mágoas, que têm ciúmes, que se comprazem na vingança, no ódio, no ócio, esses são vítimas da produção do cérebro, pelos neurônios cerebrais, de energia que faz recordar o elétron, que tem um poder desagregador de moléculas. Então, os doutores David Bohm e Winston Ulter asseveram que nós necessitamos cultivar os sentimentos nobres. Dessa maneira, a melhor maneira psicoterapêutica preventiva à depressão é a alegria de viver. As leituras edificantes são também os relacionamentos otimistas, os contactos com a oração, a meditação, a descoberta do significado da vida, dessa maneira encontrando a plenitude. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Perispírito. O espírito, este ser pensante que sobrevive à morte do corpo, não é apenas uma pura ideia, um pensamento. Ele possui um corpo semimaterial, denominado por Allan Kardec perispírito. Um aglomerado de fluidos em torno do ser pensante do espírito. Este aglomerado de fluidos é formado por elementos retirados do planeta onde o espírito vai habitar. É este perispírito
que dá ao espírito a capacidade de interagir com o mundo fora dele. Suas sensações, suas percepções são transmitidas ao espírito por intermédio de seu perispírito. O espírito enxerga, escuta os nossos sons pelo perispírito, mas não por alguma parte localizada neste seu corpo. Ele não possui órgãos como o corpo físico humano. O espírito tem todas as suas sensações, todas as suas percepções por todo o seu perispírito. Seu espírito pretende deslocar-se no espaço, enxergar a distância, interagir com os homens. Esta capacidade depende das qualidades dos fluidos que compõem o seu perispírito. Quanto mais leve, quanto mais sutil, quanto menos material é o perispírito, mais o espírito é capaz de exercer as ações necessárias no universo em que ele habita. Essas qualidades do perispírito dependem das qualidades morais do espírito. Seus sentimentos, seus desejos, seu mundo íntimo reflete na qualidade do perispírito. Seu espírito deseja ter mais recursos, mais capacidades de interagir com os homens e com outros espíritos, precisa cuidar do seu mundo interior, do seu mundo moral. Quanto mais avança o espírito nos sentimentos nobres, no aprendizado constante, melhor ele dota o perispírito de condições para agir no mundo em que ele vive. Se pretendemos ter um perispírito mais leve, mais sutil, sem os problemas que o mundo material oferecem, nós precisamos modificar a nossa estrutura moral para que o nosso perispírito tenha as qualidades necessárias de uma vida mais feliz, com mais recursos, com mais facilidades. Mudando o mundo interior de sentimentos, de desejos, de conhecimento, o perispírito se torna cada vez mais sutil, mais apto para as grandes realizações do espírito. É pela primeira vez na história do pensamento humano que um corpo é determinado pelas qualidades morais da alma do espírito. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Curta a página no Facebook, A Vida em Foco, e acompanhe as atualizações. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.